Boa tarde. Cá estamos para o nosso live das 6. Vou deixar-vos chegar. Catarina, boa tarde. Rita. Olá. Ritinha. Vou deixar-vos chegar assim devagarinho. Boa tarde. Paula. So excited para este live. Opa, também eu, Catarina. Tecas. Olha, estamos em eco. Regininha. Ok, então. Desculpem lá, eu vou ter que virar. Já sabem que aqui os vídeos vão para o canal YouTube da Cosmic Spring. E então tenho que enviesar assim a imagem, que é para depois os vídeos ficarem em condições. Ora bem, então, o live de hoje. O live de hoje é um tema que me apaixona, porque são em boa verdade, os conteúdos destes dois temas, seja das dimensões que compõem o nosso universo, seja das leis que o regem, na minha perspectiva são temas que deviam ser dados assim na escola e tal, mas ainda não chegámos lá. Eu penso que já estivemos mais longe. Então eu venho aqui hoje partilhar um entendimento que eu tenho. Claro que estes temas, uma vez que me fascinam, eu investigo bastante acerca deles. O que vou falar aqui hoje acaba por ser um entendimento de livros, de documentários, de verdades que cheguei interiormente. Alô, boa tarde. E vamos começar então por fazer a abordagem das 9 dimensões que compõem o universo. Para nós melhor compreendermos, antes de existir a criação, supostamente existia uma mente cósmica que teve a intenção, de se conhecer em potencial e daí ter feito a sua primeira projeção, e a partir daí, em poucos segundos, segundo os cientistas dizem, foi gerado então o Big Bang, e nessa primeira projeção, em poucos segundos, portanto, e inerentemente estavam reunidas as 9 dimensões que vou falar aqui hoje convosco. Quando chegarmos ali à 7ª dimensão é quando eu vou fazer um parênteses maior e vamos falar então sobre as leis que regem o universo. Vamos começar então pela primeira dimensão. Então, para nós compreendermos todas as dimensões que compõem o universo, embora nós lhes demos uma ordem cronológica ou ascendente, elas existem em simultâneo. Não há propriamente uma hierarquia, não há uma mais importante que a outra. Portanto, as dimensões, elas existem simultaneamente e todas elas contribuem para um todo que nós reconhecemos como universo. A primeira dimensão, podemos entendê-la como o todo. A primeira dimensão está presente em cada molécula, cada partícula de tudo aquilo que existe. Nós, quando falamos da primeira dimensão, temos que tentar fazer aqui um exercíciozinho e tentar conceber mentalmente, que é uma coisa extremamente difícil, pelo menos para mim, que é o que é o todo. Nós concebermos mentalmente o todo, vocês imaginem que conseguem conceber a ideia de um universo. E de repente vocês estão a ter uma visão aérea desse universo, mas então e se há um ainda maior do que este? Então, e outro. E a certa altura, quando nós concebemos, queremos chegar à ideia interior do todo, não é uma ideia fácil de conceber. Eu pessoalmente chego àquela parte em que me perco e digo assim, não existe um todo, existe um infinito, porque eu não consigo conceber. A primeira dimensão é o todo, está presente em tudo. Eu diria que a primeira dimensão é como se fosse o pano de fundo onde todas as outras dimensões, ok, acontecem.
Eu diria que não há separação absolutamente nenhuma. A primeira dimensão é quando nós conseguimos perceber que todas as outras dimensões, segunda, terceira, quarta, por aí fora, que vamos agora falar, todas as dimensões, elas estão intrinsecamente em ação, em existência, ok? Presentes neste pano de fundo, que é a primeira dimensão e que é o todo. Ora, se nós tivéssemos que dar uma parte visual à primeira dimensão, segundo os metafísicos, nós só nos conseguiríamos mover numa direção. Então, eu diria que na primeira dimensão nós temos um movimento assim. É como se fosse uma linha. Ok? Esta é a primeira dimensão. A segunda dimensão. A segunda dimensão é quando há a primeira projeção a partir da primeira dimensão em se conhecer. E quando há essa primeira projeção, o que é que acontece? Criam-se as polaridades, a força positiva e negativa. Esta é a segunda dimensão. Se nós tivéssemos que conceber a segunda dimensão numa perspectiva um bocadinho mais visual, eu diria que na primeira nós movíamos numa linha, na segunda dimensão moveríamos já nesta outra linha. Portanto, aqui teríamos um movimento de um lado para o outro e aqui já andaríamos de cima para baixo. Portanto, já existe a dimensão da separação. Portanto, já não se trata da primeira dimensão, que é o conceito de unidade do todo, ok? Passamos para a primeira projeção. Na primeira projeção é quando nós, eu diria que é quando nós compreendemos o conceito da separação, que nós vimos de um todo, de um uno, mas que para existirmos realmente tem que haver essa separação para que nós possamos ter compreensão e consciência dessa dinâmica. Ora, é aqui que se cria o quê? As forças da polaridade, do magnetismo. O magnetismo, eu diria que é a força do universo que nos permite existir. Ok? Então, a segunda dimensão nós temos que considerar sempre a polaridade. O positivo e o negativo. Ok? Também é aqui que nós entendemos que no movimento do positivo para o negativo, o que é que acontece? Frequência. É através da primeira projeção da força do magnetismo que nós então temos a dimensão responsável pelo movimento. Enquanto que a primeira dimensão é uma dimensão estática, de unidade, de que tudo está apenas num conceito de todo, sem movimento. Quando entramos na segunda dimensão e há a primeira projeção e há a sensação de separação, entramos nas polaridades, positiva e negativa, ok? Aqui, então, existe a tal força, a força geracional, geradora, o magnetismo. Quando esta força que gera estes movimentos frequenciais se intensifica, o que é que acontece? Elas vão criando cada vez mais e mais vibração, mais e mais vibração, mais e mais vibração. O que é que isto vai dar origem? Isto vai dar origem a que, através do movimento das frequências, das polaridades da segunda dimensão, o ritmo, ok? Através do cruzamento dos ritmos com as frequências, há uma coisa chamada a distorção. E aí nós entramos numa outra dimensão, que é a dimensão das geometrias, ok? Das geometrias. Ora, quando entramos na geometria, já entramos na terceira dimensão. A terceira dimensão é onde nós nos encontramos agora. Eu diria que a terceira dimensão é a dimensão onde a parte do movimento criado pela polaridade da segunda dimensão, juntamente com os próprios ritmos
que geram, através da destruição entre ritmos e frequências, as geometrias, e aí há a densificação desses movimentos, dessas frequências, ok? E temos que considerar aqui que tudo no universo é frequência e cor, porque a primeira projeção é a primeira projeção da luz na escuridão, daí nós entendemos o positivo e o negativo como a luz e a sombra, não é? Então, quando entramos na segunda dimensão e há a projeção da luz na escuridão, a criação do movimento, dos ritmos, das frequências da segunda dimensão, quando isto se intensifica e começa a gerar as geometrias, então é criada ou dão origem à terceira dimensão. A terceira dimensão é a dimensão da matéria, é a dimensão onde a vida é possível, a parte orgânica acontece, é onde as frequências, eu diria que numa escala de frequências, quanto mais subtis são as frequências, menos densidade elas têm e, portanto, quanto maior é a frequência, menor é a densidade. E isso faz com que na terceira dimensão, que é onde nós nos encontramos, a densidade seja imensa. É preciso imensa concentração, densificação das ondas eletromagnéticas da segunda dimensão para gerarem... Vocês, tentem conceber a quantidade de energia que é necessária, por exemplo, para esta caneta estar aqui, com a sua forma, sem se desintegrar toda, ok? Agora imaginem toda a energia envolvida para existir, por exemplo, um planeta, as marés, as rochas, nós, os seres humanos. Bom, então, quando entramos na terceira dimensão, é como se que estivessem reunidas todas as condições que os 4 elementos base que nós conhecemos, fogo, terra, ar e água, consigam encontrar, atenção, que há outras formas materiais, a terceira dimensão não é exclusiva aqui da Terra, ok? Mas, falando aqui dentro deste nosso contexto planetário, nós aqui no nosso planeta conseguimos reunir as condições necessárias para que estes 4 elementos conseguissem dar origem à vida biológica tal qual nós a conhecemos, e permitindo que, como é que eu vou explicar isto? Para nós também temos aqui um bocadinho de consciência do quão importante somos no processo da criação, ok? Eu diria que, eu não sei como é que isto se passa nos outros planetas, com certeza que há lá vida, mas aqui, aquilo que eu sei por experiência é que nós, seres humanos, conseguimos sermos os veículos onde todas as outras dimensões estão presentes, mas há aqui um diferencial particular que é a parte do éter, do quinto elemento, a parte do espírito. Nós aqui na terceira dimensão do planeta Terra, nós conseguimos reunir todas as condições dos 4 elementos, fogo, terra, ar e água, que gerassem, portanto, a vida biológica tal qual a nós conhecemos, e termos espécies, em particular a nossa espécie humana, mesmo com toda a sua diversidade de raças, porque também é necessário, ok, essa diversidade, para quê? Para que nós possamos ser o veículo, o canal da mente cósmica na sua expressão mais, de raiz, mais densa, ok? E então, eu penso que é muito importante que nós tenhamos, às vezes, já ouvi pessoas a dizer que isto aqui é uma seca, que é uma chatice, que nós somos todos uns atrasados. Nós não somos atrasados nenhuns. Nós somos um projeto maravilhoso, criado por Deus. E para, de alguma forma, todo o processo evolutivo acontecer multidimensionalmente, porque todas as dimensões estão intrinsecamente ligadas e evoluem num coletivo, ok? Eu diria que esta vida biológica
estes seres humanos que somos nós, eu diria que isto é talvez o projeto máximo da mente cósmica na dimensão mais densa de todas. Portanto, e nós termos a oportunidade, atenção que isto não é fácil, deve ser muito mais fácil viver lá para a quinta, sexta, sétima dimensão do que aqui. No entanto, eu diria que isto é um desafio único, nós podermos ser os veículos na dimensão mais densa, material, física, que podemos expressar a mente cósmica, a mente divina. E isto é do caraças. Bom, esta é a terceira dimensão. Ora bem, quando entramos na quarta dimensão, e agora deixa-me eu apagar assim aqui este esquemazito. Quando entramos na quarta dimensão, a quarta dimensão é a dimensão do tempo, ok? Sendo que nós aqui organizamos o tempo de passado, presente e futuro para nos organizarmos cronologicamente, socialmente. Mas eu diria que na expressão da quarta dimensão, passado, presente e futuro acontecem em simultâneo. Portanto, em boa verdade, só existe o agora. Sendo que o agora é composto de todas as existências que vocês possam imaginar, que nós entendemos que já aconteceram, mas que também entendemos que ainda vão acontecer. E, portanto, por exemplo, quando nós estamos a fazer, sei lá, consultas de leituras da aura, ou de mediunidade, ou soul-to-soul communication, ou seja, quando nós acedemos ao campo da alma da pessoa, em que se encontram lá, portanto, os registros das experiências, das vivências que no nosso entendimento já aconteceram, que ainda vão acontecer e que estão a acontecer neste momento, é o acesso que nós temos à quarta dimensão. Ok? E eu diria que existem, para o universo não ser algo estático, ele precisa não só do movimento, do magnetismo para gerar os ritmos, a condensação, as geometrias que dão origem à terceira dimensão. Também no seu processo evolutivo, nós, quer dizer, se não houvessem tempos dentro da quarta dimensão, eu diria que nós talvez pudéssemos viver numa coisa que talvez se chamasse o eterno presente, ok? Ora, o objetivo do universo é a evolução, portanto, é a permanente transformação. E daí ser importante nós compreendermos, portanto, os 4 movimentos, os 4 estágios da quarta dimensão. Então eu vou tentar fazer aqui um desenho. Eu não sou muito boa com desenhos, mas vou dar aqui o meu melhor. Então, vamos entender que da primeira dimensão há a projeção para a segunda, que gera o magnetismo. Não sei, isto não vai estar lá muito bem, mas esperem lá. Vou virar aqui um bocadinho mais para este lado. Ok. Vamos, vá lá, entender aqui a primeira dimensão, aqui a segunda dimensão, a terceira dimensão, a geometria, onde nós nos encontramos, e aqui a quarta dimensão. Ok? Então, para que a terceira dimensão eu diria que é o campo da experiência, onde as coisas acontecem, ok? É o campo de batalha. É onde nós nos encontramos aqui nesta densidade, a experimentar o quê? O frio e o calor, a saúde e a doença, a alegria e a tristeza, o doce e o amargo, o dia e a noite, o feminino e o masculino, ok? Para a segunda dimensão, que é a primeira projeção, se ter a oportunidade de a experienciar, é criada a terceira dimensão, a dimensão da matéria onde nós estamos agora, e para haver um processo evolutivo, e não vivemos aqui no eterno presente, como eu estava a dizer, existem então os 4 tempos da quarta dimensão, okay? E não estamos a falar de passado, presente e futuro,
ok? Isso eu diria que é algo que está intrínseco e simultâneo na quarta dimensão. Eu estou a falar dos processos, e quando nós falamos de tempo e de processo evolutivo, tem sempre que obrigatoriamente envolver o processo da morte e do renascimento. E são justamente essas 4 fases do tempo que eu vou falar agora. Portanto, eu diria que a primeira fase é o nascimento, não é? Podemos equiparar isto, por exemplo, à primavera. Nós temos os 4 tempos perfeitamente bem delineados nos ciclos da natureza e do cosmos, ok? Então, eu diria que a primeira fase é o nascimento, que é, correspondente à nossa primavera. Ok? A segunda fase, que é, em boa verdade, é o potencial, é a fase da expressão. Okay? Então, a primeira fase dos ciclos evolutivos da quarta dimensão é a expressão, o nascimento, é a primavera. A segunda fase é, portanto, a experimentação. Eu vou-lhe chamar a reprodução. E está associado à estação do verão. Okay? Quando as coisas estão todas já em pleno... Já não estão a desabrochar, já não são aquelas primeiras sementinhas que nascem na primavera, já estão no seu pico e já estão prontas para quê? Para reproduzir, ou seja, elas nascem na primavera e durante ali a altura do verão é quando as sementes estão prontas para quê? Para caírem, para depois darem origem à parte, aqui ao outono. Vamos ver agora o outono. O outono tem a ver com a integração, como é que eu vou pôr aqui? A integração tem a ver com, portanto, nós primeiro fazemos um processo de expressão, depois é a experimentação, depois é a integração e a última fase é a transcendência. É quando nós já encerramos todo um ciclo evolutivo e passamos uma oitava acima daquilo que estávamos quando iniciámos o respectivo ciclo. Ora, a parte da integração está relacionada com a velhice, ou eu não gosto de chamar velhice, credo. A maioridade, pronto, vamos pôr assim. A maioridade. E está relacionada, portanto, à estação do outono. A última fase é a transcendência, quando nós então encerramos todo um ciclo de experiências, ok? E portanto está associado à morte. Morte. Que por estação é o nosso inverno. A hibernação. É quando... E novamente, quando fazemos então os processos evolutivos da quarta dimensão, vamos entrar então novamente num outro ciclo de transformação, de evolução, mas já uma oitava acima. Então, para nós compreendermos a quarta dimensão, a dimensão do tempo, é muito importante que nós tenhamos em mente que a quarta dimensão não é propriamente o tempo, as horas, o ontem, o amanhã, tem a ver com o tempo e as fases necessárias, ok? Dos processos evolutivos da experiência da terceira dimensão, onde nós nos encontramos. Ok? Pronto. Ora, quando nós estamos... como é que eu hei de dizer? Há pouco comecei este raciocínio e não acabei. Quando nós estamos, por exemplo, a fazer uma leitura da aura e que acedemos a vidas passadas, vidas futuras das pessoas, etc., para nós compreendermos, é a quarta dimensão que o terapeuta ou o leitor de aura está a aceder. Por exemplo, quando um médium está a fazer um contacto com alguém que se encontra já na dimensão do espírito, como se costuma dizer, não é? O que é que está a fazer? Está a aceder à quarta dimensão, à história dessa pessoa. A quarta dimensão é onde estão as vidas passadas, futuras, paralelas, entre vidas. Okay? Então, eu diria que é o histórico. É o histórico onde tudo existe.
ok? Em termos de acontecimentos, em termos de potencial, em termos daquilo que já aconteceu, que está a acontecer e que irá acontecer, tudo isto se passa na quarta dimensão, sempre obedecendo a estas 4 fases do processo da evolução. Senão estávamos todos ali estagnadinhos e o universo não andava para a frente e Deus Nosso Senhor não se conhecia através dos seus filhos, que somos nós. Ok? Pronto. A quinta dimensão. A quinta dimensão, eu diria que... Vamos lá aqui apagar isto outra vez. A quinta dimensão é a dimensão da consciência do universo. Então, eu diria que na quinta dimensão é a dimensão onde se encontram os mestres, a consciência de tudo o que existe. Existem, vá lá, 4 pressupostos que são muito importantes na quinta dimensão, que eu já vou falar acerca deles. Mas para nós entendermos, vou fazer aqui o desenhito. Portanto, temos aqui a primeira dimensão, fez a sua primeira projeção para a segunda. Temos aqui a terceira dimensão, a quarta dimensão, tal. Agora acompanhem, ver se isto fica bem ali. A quinta dimensão é a consciência do universo. Está lá em cima. Vocês estão a ver aquele... Ai, só estou má a fazer desenhos. Estão a ver aquele o olho de Horus, por exemplo, de All-Seeing Eye, o olho que tudo vê, é a consciência universal. Esta é a quinta dimensão. Na quinta dimensão é onde os processos experienciados na terceira dimensão, através dos ciclos de transformação evolutivos da quarta dimensão, é na quinta dimensão que o universo compreende os processos que são experienciados na terceira dimensão através do processo evolutivo da quarta dimensão. Ok? Reginita, faz-me só um favor, não faz mal. Traz-me da garrafa. Não gosto dessa. Desculpem. Portanto, eu não sei se estão a ver ali, mas pronto, basicamente a quinta dimensão é a dimensão da consciência cósmica. E na quinta dimensão existem, eu diria que 5 pressupostos que são muito importantes nós termos em mente, que compõem a consciência da quinta dimensão. A primeira é o amor. Obrigada, meu amor. O amor, ok? O amor o que é? Em boa verdade, o amor não é entendido como aquele amor de pai-filho, fraterno, romântico. Não é esse amor que estamos a falar. O amor é a vibração criadora do universo. É a força geradora da criação. Okay? O amor, entendido na quinta dimensão, é vibração de luz pura e dura. É a vibração da criação, vibração do amor, da criação universal. Okay? O segundo pressuposto da quinta dimensão, da dimensão dos mestres, da consciência divina, eu diria, é a sapiência. E a sapiência, é assim, eu não sei como é que vou traduzir isto, porque eu penso que a palavra mais indicada que eu encontro é wisdom. Não sei se vocês estão familiarizados com o inglês, mas wisdom não é conhecimento. Eu diria que o segundo pressuposto da quinta dimensão não é propriamente o conhecimento, é a compreensão, que é diferente. Nós, quando compreendemos, nós temos um entendimento intrínseco do que se está a passar, ok? Pronto. Eu diria que na quinta dimensão não há questões. As coisas são o que são.
eu diria que na quinta dimensão, ou melhor, não há, há sempre uma consciência daquilo que é permanente e evolutivo, não há certezas absolutas e há uma permanente curiosidade, eu diria. Okay? O terceiro pressuposto da quinta dimensão, portanto, o primeiro é o amor, como a força criadora. O segundo é a sapiência, no sentido do entendimento. Aqui não há julgamento, não há crítica. Só há um profundo entendimento, uma profunda aceitação de tudo. O terceiro pressuposto é a vontade. E o que é a vontade? A vontade é a força que está por trás da ação. Portanto, é aquilo, é a drive, é aquilo que nos coloca a arregaçar a manga e fazer a concretização. Portanto, tem que haver uma força no universo que dê origem aos acontecimentos, ao rol de acontecimentos. Eu diria que é a força que põe a sapiência em manifestação. O quarto pressuposto da quinta dimensão é a evolução. E, portanto, dentro da evolução nós temos que entender que para haver uma evolução dentro da nossa dimensão, porquê? Porque, em boa verdade, a quinta dimensão, ela está em observação da experiência que se passa aqui. Nós estamos no campo, não é? Aqui na terceira dimensão. E para a quinta dimensão evoluir, que é a consciência do universo, ok? Ela está observadora dos processos da terceira e da quarta dimensão, nós aqui, nos tempos cósmicos de evolução. E então, para a evolução existir, o que é que acontece? Acontece a união da inteligência biológica, que somos nós, aqui o corpinho, a inteligência da matéria, com a consciência e a inteligência divina. E isto dá o propósito da evolução. Portanto, eu diria que a quinta dimensão sendo a inteligência espiritual e a terceira dimensão sendo a inteligência da matéria, quando se criam os dois, quando se unem os dois, eles dão origem ao processo evolutivo dentro da quarta dimensão, que eu já expliquei aqueles ciclos todos. E o quinto pressuposto da quinta dimensão é a cocriação. Então, quando a junção da inteligência espiritual com a inteligência física da matéria dão origem à vida. Isto é a cocriação. Nós trazemos a oportunidade de dar vida à consciência da quinta dimensão. E isto é um processo maravilhoso. Okay? Então, tipo, a quinta, eu penso que basicamente a quinta dimensão podemos entendê-la como a consciência, ok? A consciência cósmica. Às vezes falam-se nos mestres ascensionados, portanto, aqueles seres que já transcenderam o seu processo evolutivo aqui na terceira dimensão e que já evoluíram para além da própria roda das encarnações, que é o que lhe chamam algumas filosofias, como o budismo, não é? Que é a roda do samsara, que é a quarta dimensão, de andarmos sistematicamente, portanto, nos processos de nascimento, expressão, integração, transcendência. Portanto, nós quando evoluímos, o processo de consciência de um ser, quando transcende, portanto, aquilo que vai evoluir dentro da terceira dimensão e depois na quarta dimensão, que é a tal roda dos tempos evolutivos, há quem lhe chama a roda do karma ou do samsara, ok? Quando os seres fazem esses processos ascensionais, dizem-se então que passaram ao estatuto de mestres ascensionados e então é associada, vá lá, a quinta dimensão à dimensão dos mestres ascensionados. Muito bem. Ora bem, quando entramos na sexta dimensão, é aquela que está cá embaixo, é aqui a sexta dimensão.
A sexta dimensão é a dimensão o Matias chama-lhe os arquitetos da realidade, e eu acho isto fabuloso. Porquê? Porque para todo o universo existir tem que haver uma ordem que crie estruturas nesse processo evolutivo tem que haver obrigatoriamente quem faça a gestão dos ciclos de criação e de destruição, porque em boa verdade isso faz parte de tudo do funcionamento do grande cosmos, ok? Portanto, para vocês verem, para um sistema solar muitas vezes existir tem que explodir uma supernova, tem que explodir uma estrela, e o processo da criação é assim, e portanto nós temos que entender que ok, pode vir um tremor de terra e haver uma explosão vulcânica que mata uma série de coisas, mas que daí vêm novos minérios que juntamente com a terra e com a água vão gerar se calhar novas espécies. Então a sexta dimensão é a dimensão dos arquitetos da realidade. Eu diria que há quem diga que, por exemplo, está associado aos Elohims. Os Elohims são qualquer coisa dentro ali dos parâmetros, eu não diria dos arcanjos, porque esses já estão noutra dimensão, mas são seres muito grandes, sem forma, que governam a sexta dimensão e que vão fazer a gestão das forças positivas e negativas no processo da criação. Portanto, aqui eu diria que a sexta dimensão ela está associada à criação das bases, são os arquitetos da realidade. É onde se dá o processo da alquimia, é onde são construídas as bases da realidade tal qual nós compreendemos. Ok? E aqui chegamos, é muito interessante porque as próprias dimensões, elas têm, vocês vão reparar na própria geometria que se vai criando. A própria quarta dimensão faz um quadrado, a quinta dimensão acaba por fazer aqui uma pirâmide de consciência, não é? E depois temos aqui o octahedron representado pela sexta dimensão, que é a dimensão da criação das estruturas, das bases. Agora, a sétima dimensão. E isto agora vamos entrar então nas 7 leis. E eu gosto muito de falar nas 7 leis porque quando começamos agora a falar das leis, vocês vão compreender algo que, ou melhor, talvez vos possa ajudar a integrarem as leis do universo na vossa realidade interna, porque eu diria que é a chave, provavelmente, daquilo que poderá estar na origem de uma sociedade funcional e harmoniosa. Então, a sétima dimensão. A sétima dimensão encontra-se no ponto central, assim aqui. Portanto, esta é a sétima dimensão e ela está em contacto com todas as outras dimensões, ok? Através das 7 leis universais. Em boa verdade, para nós a compreendermos ao nível da terceira dimensão onde nós estamos agora, as 7 leis têm associação aos 7 chakras, que são os centros energéticos do nosso corpo e que regulam a qualidade e a saúde da nossa vida biológica, dos nossos órgãos, da nossa energia, não só etérica, mas sobretudo física, porque é lá, nesses 7 centros energéticos, que toda a energia é regulada, administrada, ok? Então, vou agora aqui apagar este esquemazito também, para vocês perceberem. Ok, as 7 dimensões, peço desculpa, a sétima dimensão. A sétima dimensão, se nós pudéssemos concebê-la, tipo, mentalmente, ou através da nossa imaginação, na sétima dimensão, tudo é perfeito. Tudo está alinhado. Estas 7 leis, elas são intrínsecas a todas as dimensões. Todas, ok?
E se há uma definição de paraíso dentro das nossas construções internas, mentais, o paraíso é a sétima dimensão. É onde tudo está perfeitamente alinhado. E agora eu vou explicar-vos porque as 7 leis da sétima dimensão, elas têm correspondência com as 7 leis herméticas. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar, ou as conhecem mesmo. No entanto, a forma como eu vou agora aqui abordar convosco vai mais ao encontro da correspondência que essas 7 leis têm com o nosso sistema de chakras, para que vocês possam retirar algo de útil, ok? Das 7 leis que governam tudo o que existe no nosso universo. Então vamos lá. Nós temos 7 chakras, e sendo que, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a primeira lei do universo, e para nós entendermos assim de forma organizada, em boa verdade só existe uma lei, só uma, que é a primeira. Todas as outras são um desdobramento desta outra lei, para que nas outras dimensões, na terceira, na quarta, na quinta, haja um funcionamento de todas as outras dimensões, aliás, mas haja um bom funcionamento e tudo o que acontece na nossa vida, e vocês vão, eu agora vou explicar e vocês vão perceber isto assim, fácil, ok? Tudo o que acontece na nossa vida é regido por estas 7 leis e não há maneira de fugir. Elas operam intrinsecamente, multidimensionalmente, em todas as dimensões, e não há como escapar das 7 leis. Elas são, tal qual como a natureza tem as suas leis, o universo tem as suas leis e não há como escapar delas. Primeira lei, e única, depois o resto são extensões da primeira, já me estou a repetir, está associada ao chakra da coroa e é a lei do mentalismo. Então, em que é que consiste esta lei? O mentalismo é a lei que diz que tudo no universo é mente, é mental. Não há absolutamente nada que não seja um processo da mente cósmica. E ela funciona mais ou menos desta maneira. Temos que ter aqui atenção às rasteiras, que é o wishful thinking, e eu já vos vou explicar o que é que isto quer dizer. Portanto, nós temos que ter consciência que o entendimento que nós temos da vida é um entendimento mental. E, portanto, a vida é aquilo que nós mentalmente compreendemos. E isto é uma lei que nós não conseguimos escapar. Eu às vezes até costumo dar um exemplo nas minhas consultas, assim um bocado redutor, mas que às vezes é fácil de entender. Imaginem que uma pessoa se levanta de manhã, olha para o dia e diz que está um dia tão bonito, outra pessoa está ao lado e diz que está um dia de merda, e o dia é exatamente o mesmo. O que é que muda? É a construção mental da pessoa. Então, a realidade é o entendimento mental que nós temos. E mais, aquilo que nós somos mentalmente, e nós vamos perceber isto agora a partir das outras leis que partem desta primeira lei, ok? Nós vamos compreender que a vida, tudo o que acontece, interior, exterior, lei da atração, o que vocês... Tudo aquilo que vos acontece na vida, tudo, sem exceção, é mental. E nós, todos, somos uma expressão, uma partícula, uma projeção da mente cósmica. Ora, quando nós projetamos a nossa mente dentro desta realidade, o que é que vai acontecer? Nós vamos estar a criar a nossa realidade através desse processo mental. Ou seja, isto não funciona bem como, ok, então agora quero, sei lá, ganhar o Euromilhões,
sei lá, não tem nada a ver com isso, não tem a ver com wishful thinking, não é isso, ok? Temos que sair um bocadinho dessa armadilha, porque volta e meia lê-se aí, tipo, as leis da atração, se a pessoa desejar muito, ou escrever papelinhos, meter debaixo da almofada, não é assim que funciona. Para nós compreendermos como é que funciona, é isto. Eu vou agora explicar aqui um mecanismo que se passa e que vai estar relacionado com o resto das leis que eu vos vou explicar a seguir. Ai, caramba, tenho 13 minutos. Agora vou ter que ser rápida. Nós temos um mecanismo muito simples e vocês vão entender. Nós somos eletromagnetismo, como vocês sabem, a segunda dimensão é responsável pelo eletromagnetismo, ok? Nós temos na zona central do nosso cérebro uma pineal, que é a glândula responsável pela parte da ligação do espírito ao corpo, mas também pela regulação da frequência do nosso eletromagnetismo. Nós somos eletricidade, ok? Se nós observarmos o funcionamento cerebral através daqueles coisas térmicas, ou não sei, dá para ver eletricidade. As sinapses neuronais geram eletricidade. Ainda mais, linda, super interessante há uns anos atrás, que 3 orgasmos femininos acendem uma lâmpada. Portanto, vejam lá a carga elétrica que nós temos. É incrível. Então, o que é que acontece? Nós estamos sistematicamente a emitir vibrações eletromagnéticas. A qualidade dessa frequência eletromagnética que nós emitimos é regulada, porquê? Pela qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções e do complexo consciente e inconsciente, ok? Então, em boa verdade, o que é que acontece? Nós, se tivermos pensamentos, emoções, questões ancestrais, formas de pensamento profundamente enraizadas, limitadoras, autossabotadoras, o que é que vai acontecer? Nós muitas vezes não temos consciência, mas nós estamos sistematicamente a emitir estas ondas eletromagnéticas, elas vão lá bater nas paredes do universo e vamos devolver em realidade. Ok? Então, este mecanismo, eu diria que é o que sustenta provavelmente aquilo que as pessoas chamam da lei da atração. Bom, então agora vamos perceber isto de uma maneira mais continuada através das outras leis, porque a segunda lei é a lei da correspondência e está justamente associada ao chakra da terceira visão. Então, para nós entendermos, é assim, aquilo que é criado mentalmente na estrutura mental, ok? Vai nos ser devolvidos em correspondência. E nós, para nós compreendermos aquilo que estamos a criar, a gerar através dos nossos pensamentos, da nossa mente, ok? Da mente, nós precisamos do quê? De sentidos para perceber. Portanto, assim que nós temos uma ideia, essa ideia vai ser, de alguma forma, projetada através de frequências, ok? E nós vamos perceber o resultado dessa ideia nas nossas vidas através dos 5 sentidos, certo? Ou de ouvirmos qualquer coisa, vermos, cheirarmos, comermos, ok? Pronto. Imaginem, eu quero fazer um bolo e vou fazer um bolo que eu nunca fiz. Portanto, nós temos a ideia, pomos-la em ação e depois temos os 5 sentidos para a experimentarmos. Isto de uma forma um bocado metaforizada e um bocado simplista. Pronto. Ora, quando nós emitimos essas frequências e essas frequências nos devolvem em realidade, em boa verdade o que vai acontecer é que é a lei da correspondência que está em ação. Portanto, nós temos uma ideia, ela é projetada para o exterior e depois nós percebemos-la através da lei da correspondência, através dos 5 sentidos e através do segundo chakra, chakra da terceira visão. A terceira lei é a lei da vibração. Ou seja, todos estes processos são inerentemente movimentados pela vibração. Portanto, um pensamento tem vibração,
esse pensamento em vibração vai manifestar-se, nós vamos ter, através da segunda lei, correspondência, consciência daquilo que foi criado pela nossa mente, através da vibração. A vibração está associada ao chakra da laringe, ok? Chakra da garganta. E eu diria que é muito importante nós, a este nível, termos consciência de que tudo aquilo que nós emitimos em termos de vibração, através das nossas palavras, através, e atenção, não é tanto o conteúdo, mas sim a vibração, ok? Portanto, eu diria que o conteúdo tem 5% de impacto na vibração. A intenção dentro da comunicação é que vai trazer a força que vai moldar essa frequência vibracional, ok? Então, nesses movimentos de vibração em que nós, tudo é mental, nós emitimos ideias para o universo, ele responde-nos através da correspondência, os canais por onde isso se movem é a vibração, e dentro desses processos da vibração existe o quê? O ritmo. O ritmo é a quarta lei universal e está associado ao chakra cardíaco, ok? O chakra cardíaco está sistematicamente em contração-expansão, contração-expansão. Então, uma das coisas que nós temos que entender nas leis universais são que para tudo na vida tem altos e baixos. É sempre importante nós experimentarmos o doce e o amargo, a morte e o renascimento. Portanto, nós quando estamos em baixo temos que saber estar em baixo. Temos que saber respeitar os nossos ritmos, não só os nossos ritmos, mas também os ritmos do cosmos. Portanto, não vale a pena uma pessoa estar a fingir que está bem quando precisa de estar só, ou de fazer o seu luto, ok? E também convém a pessoa não se alojar muito nas frequências de baixa vibração. Porquê? Porque também não há bem que dure, nem mal que perdure. Portanto, é bom nós entendermos que a vibração e os ritmos estão muito associados, porque quanto mais nós vibrarmos em frequências elevadas, mais os ritmos vão ser suavizados no seu processo de experiência, ok? Depois, a próxima lei é a lei do causa e efeito. Portanto, quando nós compreendermos que temos ideias que são projetadas, a correspondência devolve-nos de volta. A vibração é o canal por onde tudo isto se move. Os ritmos são as fases que são necessárias para os processos evolutivos cósmicos. E isto passa sempre micro, macrocosmos. O que se passa fora, passa-se dentro. Aliás, isto também está relacionado naturalmente com a lei da correspondência. Tudo o que se passa fora, passa-se dentro. E agora, a lei do causa e efeito é justamente a lei da responsabilidade. E nós temos que entender que não há absolutamente nada na vida que nos aconteça que não seja um reflexo daquilo que nós emitimos. A lei do causa e efeito está associada ao plexo solar e é aqui que nós vamos entender e ganhar consciência de que a vida que nós temos é um reflexo daquilo que nós emitimos. E se nós assumirmos responsabilidade pelas nossas, em primeiro lugar, pela nossa mente, aquilo que somos, vá lá, ou que queremos ser, se assumirmos responsabilidade pelos nossos pensamentos, porque eles estão na origem das frequências que nós emitimos, das vibrações que são geradas na nossa vida, que vão dar origem à causa e efeito em tudo o que se passa na nossa realidade. Então nós entendemos que a única forma de nós podermos estar alinhados com os ritmos cósmicos e podermos
Praticar a coerência é assumirmos responsabilidade pela qualidade daquilo que nós somos. Então isto tem ligação ao mentalismo, à primeira lei, no sentido em que eu não posso pensar eu quero ser assim, porque isso eu quero ser assim é um pressuposto de que eu não sou. E é um pressuposto do futuro. O futuro não existe, só existe o agora. Portanto, se vocês querem ser uma pessoa alegre, proativa, não é eu quero ser. Vocês têm que substituir eu quero por eu sou. E mesmo que demore algum tempo a esse processo estar integrado de forma visceral e mecanizada, se vocês fizerem, portanto, um treino de alinhamento com a qualidade dos vossos pensamentos e da autoimagem que vocês têm, ok? O que é que vai acontecer? Vocês vão deixar de responsabilizar o vizinho, a circunstância, a outra pessoa, pelas merdas que vos acontecem na vida. Isto é a lei do causa e efeito. Portanto, o causa e efeito é o resultado, vá lá, de todas as outras leis que tiveram início no mentalismo, que é a autoimagem que temos de nós mesmos. Ok? Portanto, o plexo solar, eu diria que está associada à lei da responsabilidade, à lei do causa e efeito. A sexta lei é a lei da geração. E a lei da geração está associada ao segundo chakra e ao chakra da polaridade. Então, aqui novamente encontramos o quê? As forças positivas e negativas. São estas forças que dão origem à geração. Sem o feminino e o masculino não havia bebés. Ok? Então, o segundo chakra está muito ligado à força, à polaridade e à força magnética que está na origem da geração, da criação, que é o primeiro, que é a última lei, ok? Que está associada ao chakra da raiz, que nos faz a ligação para as nossas raízes à Terra, à terceira dimensão. Ora, para nós entendermos melhor aqui, depois de entendermos aqui a polaridade da segunda dimensão, temos que entender que sem esta força positiva e negativa, nada existe no universo. E uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer a partir da segunda lei é entendermos que temos que integrar a força negativa na nossa vida. A força negativa é tão importante como a positiva. E é a partir da força positiva e da negativa que a vida é possível de ser gerada. E esta é a última lei. E estou a 2 minutos. Vou conseguir falar tudo. Portanto, a última lei é a lei da geração. Está associada ao chakra da raiz e assenta na vida em si. E eu diria que é o resultado final de todas as outras leis que vai dar origem àquilo que nós entendemos como a criação, a geração. E nesta última lei é muito importante que nós compreendamos então o processo da árvore da vida, da morte e do renascimento e de todos os ciclos que criam a base da possibilidade da existência. A existência cósmica. Já estou a 1 minuto e meio. Eu gostava de ter falado um bocadinho com mais calma destas leis agora para o fim, mas entusiasmei-me um bocadinho. Mas acabei por falar praticamente de tudo o que queria. Eu espero que vocês tenham gostado. Pensem, reflitam, porque quando nós conseguimos alinhar estas 7 leis com os 7 chakras que compõem os nossos centros energéticos associados aos órgãos do nosso corpo e da nossa vida física, nós conseguimos começar a praticar a coerência. E a coerência é o pressuposto de uma sociedade harmoniosa e funcional. Coisa que tem sido difícil de nós conquistarmos agora, mas eu acredito no futuro e acho que é para lá que nós caminhamos. Muito obrigada a todos por terem estado aqui a acompanhar este tema de hoje. Deixo um grande beijinho
A Regininha vai, a partir desta semana, vai começar a colocar uns posts especificamente para falar de cada uma destas leis, para vocês terem para os vossos apontamentos lá aqui na Cosmic Spring, ok? Um grande beijinho, obrigada a todos e um resto de um dia muito feliz.